Imagine enfrentar os maiores desafios da vida com uma mente serena como uma montanha e flexível como um rio. Hoje, Buda nos revela 8 princípios eternos que podem ajudar cada um de nós a desenvolver uma força mental inabalável, desde soltar o controle até encontrar um propósito. Esses ensinamentos foram compartilhados com um jovem monge que lutava contra a dúvida, o medo e a frustração. Viaje conosco de volta à antiga Índia para descobrir essas poderosas lições sobre o domínio da mente. Prepare-se para liberar uma versão mais forte e tranquila de você mesmo. Certa vez, Buda e seus discípulos viajaram para uma pacata aldeia, cercada por montanhas verdejantes e um rio tranquilo. Os aldeões os receberam com entusiasmo, ansiosos para ouvir os ensinamentos de Buda, pois a notícia de que ele poderia revelar o caminho para a verdadeira paz e força mental havia se espalhado. Após uma noite de descanso, os aldeões e monges se reuniram ao redor de Buda, que começou a compartilhar uma sabedoria que transformaria a maneira como enfrentavam os desafios da vida. A vida sempre trará desafios, começou Buda, olhando para a multidão com olhos serenos, mas a força mental nos permite enfrentar esses obstáculos com coragem e tranquilidade. Deixe-me contar a história de um jovem monge chamado Rahula, que lutou, mas eventualmente aprendeu as 8 regras essenciais para construir força mental. Rahula era um discípulo dedicado, determinado a seguir os ensinamentos de Buda, mas frequentemente se sentia sobrecarregado pela autocrítica, medo e raiva ao enfrentar dificuldades. Um dia, após falhar em meditar profundamente, ele se aproximou de Buda com frustração e perguntou: Mestre, como posso desenvolver a força para superar minha própria mente? Buda sorriu e disse: Rahula, para construir força mental, você deve seguir 8 regras essenciais. Deixe-me compartilhá-las com você. Primeira regra: soltar primeiro, solte o que você não pode controlar, começou Buda. O apego a resultados, opiniões e desejos pode sobrecarregar a mente, causando sofrimento. Buda explicou que Rahula precisava liberar seu apego aos resultados de sua meditação, focando na jornada em vez do destino. Ele disse que apenas soltando o verdadeiro progresso pode ser feito. Com o tempo, Rahula praticava essa regra, liberando seu apego aos resultados, o que trouxe um senso calmo de liberdade. Segunda regra: presença. A segunda regra é permanecer presente, continuou Buda. Ficar preso ao passado ou se preocupar com o futuro enfraquece a mente. Ele compartilhou a história de um guerreiro que perdeu batalhas porque sua mente estava presa no arrependimento e na preocupação, em vez de focada no presente. Concentre-se neste momento, Rahula, pois é o único tempo que é verdadeiramente seu, ele aconselhou. Ao permanecer presente, Rahula percebeu que se sentia mais centrado, pacífico e claro. Terceira regra: autocompaixão. A terceira regra é a autocompaixão, disse Buda. A força mental é construída quando perdoamos a nós mesmos pelos erros e abordamos a vida com bondade. Buda lembrou Rahula que, assim como ele perdoava os outros, ele deveria perdoar a si mesmo. Buda o encorajou a liberar a autocrítica e, em vez disso, apoiar a si mesmo com gentileza. Rahula sentiu um fardo pesado se levantar à medida que aprendia a abraçar suas imperfeições e estender a compaixão para dentro. Quarta regra: paciência. A paciência é a quarta regra, instruiu Buda. A força não pode ser apressada. É como uma árvore crescendo lentamente a partir de uma semente. Buda disse a Rahula sobre a importância da paciência na meditação, nos relacionamentos e na jornada da vida. O verdadeiro crescimento acontece em seu próprio tempo, disse ele. Com essa regra em mente, Rahula aprendeu a esperar sem frustração e a aceitar que alguns progressos só poderiam ser feitos ao longo do tempo. Quinta regra: resiliência. A quinta regra é a resiliência, continuou Buda. Quando os desafios surgirem, não os veja como falhas, mas como professores. Buda compartilhou a história de um viajante sábio que enfrentou tempestades, mas persistiu em sua jornada sem reclamações, aprendendo com cada obstáculo ao longo do caminho. Rahula percebeu que seus contratempos eram oportunidades para fortalecer sua mente. Ele se tornou resiliente, entendendo que as dificuldades eram uma parte natural do crescimento. Sexta regra: controle sobre a mente. A sexta regra é controlar sua mente, em vez de ser controlado por ela, disse Buda. Os pensamentos podem ser como tempestades, mas você não é a tempestade. Você é aquele que a observa. Buda guiou Rahula a ver seus pensamentos como nuvens passageiras,
observando sem apego. Ao dominar sua mente, você se liberta do medo e da negatividade, explicou Buda. Com o tempo, Raula aprendeu a observar seus pensamentos sem reagir, libertando sua mente do tumulto constante. Sétima regra. Aceitação. A sétima regra é a aceitação, disse Buda. Aceite a realidade como ela é, não como você deseja que seja. Lutar contra a realidade enfraquece a mente. Buda compartilhou a história de um agricultor que perdeu suas plantações para uma enchente, mas encontrou paz ao aceitar sua perda e trabalhar para reconstruir, em vez de desperdiçar energia com arrependimento. Raula entendeu a importância da aceitação, aprendendo a acolher o que quer que a vida apresenta-se sem resistência, encontrando força e paz nessa rendição. Oitava regra. Propósito. Finalmente, Buda disse com um sorriso gentil, tenha um propósito além de si mesmo. A força mental floresce quando direcionada para um objetivo significativo. Buda explicou que o serviço aos outros ou a uma causa maior pode tornar a mente de alguém mais forte, pois alinha o foco com a compaixão e a dedicação. Quando você serve aos outros, você fortalece não apenas seu próprio coração, mas os corações de todos que toca. Raula sentiu um senso renovado de propósito, sabendo que sua prática espiritual não era apenas para si mesmo, mas também para o benefício dos outros. Com essas 8 regras em seu coração, Raula se comprometeu a praticá-las diariamente. À medida que os meses passavam, ele crescia em resiliência, paciência e paz interior, tornando-se um farol de força para aqueles ao seu redor. Os aldeões e monges foram inspirados por sua transformação e ele se tornou conhecido como um exemplo vivo de força mental e compaixão. Buda, olhando gentilmente para os aldeões, disse: assim como Raula, cada um de vocês pode cultivar essas qualidades dentro de si. Lembre-se, a verdadeira força reside no coração e na mente. Queridos espectadores, essa é a sabedoria que Buda compartilhou para nos ajudar a construir uma força mental inabalável. Ao seguir essas 8 regras, você pode criar uma mente resiliente e pacífica, pronta para enfrentar qualquer desafio. Se você achou essa história útil, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal Morais Atemporais para mais contos esclarecedores de Buda e além. Não se esqueça de tocar o sino de notificação para nunca perder uma nova história. Obrigado por assistir.